encontrar. Primeira parte, brainstorm e reflexão espontânea sobre o assunto que vamos tratar. Sintam-se à vontade para participar. Eu vou ser o Madrid, vou coordenar. Segunda parte, vamos estudar umas fontes. Aí haverá também um pouco de discussão, obviamente. E por isso tem aí as mesas. Não sabíamos como ia ser. Um novo começo funciona assim, sem saber. Depois, eventualmente, outras vezes acrescentaremos outras mesas. E podem se acrescentar outras pessoas. Tem aqui alguns lugares. É isso que eu queria dizer? É isso que falou? Simulação de ceder, não. Ceder de Rosh Hashanah, sim. Nós construímos açúcar em Hanukkah e fazemos ceder em Rosh Hashanah e tudo isso. E finalmente teremos um momento mais introspectivo para meditar sobre aquilo que incorporamos. São 2 encontros por enquanto para esse primeiro módulo desta novidade. Hoje que vamos nos dedicar a Selichot, e na semana que vem, dia 19, vamos nos dedicar a Nedarim. E depois teremos uma pausa para entrar e nos dedicarmos a Rosh Hashanah e Yom Kippur, as grandes festas, por favor, onde quiserem. E em Sukkot haverá uma aula especial dos rabinos na Sukkah, como já é tradição. E depois das festas teremos o último módulo do ano, que também vai ser deste modo, e vai ser com um outro assunto que não vou revelar qual é. Depois vou contar um pouco mais de que se trata isso. Muito bem. Íamos ter, antes de começar, também, além disso, lembrar que terão visto que começamos agora às 7h30 e começamos pontualmente, 7h30 exatamente, e vamos terminar 8h45. Assim esperamos que vai ser todas as vezes. E quero agradecer muito então a presença de todos vocês e a ajuda especial da Raquel e do Natan, que sem eles não teríamos podido desenvolver e fazer isto acontecer. O único que faltou, talvez está aí, eu não vi onde, era um lugar onde eu ia escrever. Como se chama isso? Tem? Não tem? Se não tem, tudo bem. Muito bem, enquanto que nos organizamos para isso, vamos soltar nossa primeira pergunta, a pergunta geral do perdão. Suponho que depois do título terão pensado já todas vocês, não sei ver quem é a maioria, então vamos falar um pouco em masculino e um pouco em feminino. Geralmente a maioria são mulheres, mas agora não sei, tá? Sim, continuam sendo mulheres, continuam. Bom, suponho que já devem ter pensado, e se não é hora de fazê-lo, como funcionamos ao redor do perdão. Como ele acontece. Quando, em que situações pedimos perdão? Com qual objetivo? Ou seja, para que pedimos esse perdão? Em que situações, com qual objetivo e como fazemos isso? Não? E a pergunta não é somente pelo pedido, é também pela entrega do perdão. Como, quando e com que objetivo perdoamos? E finalmente, o terceiro verbo, estão vendo que são 3 perguntas que se aplicam a 3 ações. São 9 questões aqui juntas. Como, quando e por quê, para quê pedimos o perdão, damos o perdão e recebemos o perdão. Receber o perdão é uma terceira ação, um terceiro movimento. Não sei se alguém já pensou nisso alguma vez. Existe pedir perdão, existe perdoar alguém, e existe receber o perdão. É possível, por exemplo, pedir perdão e que alguém te perdoe e você não tenha recebido o perdão de todo modo, por alguma razão. Vamos analisar então um pouquinho isso. Essas são as perguntas
perguntas guia para começar. Quem gostaria de se aventurar na sua própria reflexão primeiro? Sem medo. Aos poucos vamos nos conhecer aqueles que não se conhecem. Como? Com que objetivo e quando pedimos, damos e recebemos o perdão, tá bom? Como? Em que situações? Em quais situações? Ou seja, diante do quê? E com qual objetivo? E com qual objetivo? E isso se aplica às 3 perguntas, sim? A dar o perdão, pedir o perdão e receber o perdão. Ok? Vocês têm intuições? Têm reflexões feitas já sobre isto? A pessoa, e antes de, já vejo que já alguns vão responder, não precisa necessariamente responder a tudo. Eu entendo, isto é muito complexo. Eu já sei que estas coisas são complexas. Você pode ter uma ideia sobre algo dessas 9 questões. Diga. Eu acho que primeiro, para você pedir o perdão, você tem que ter consciência daquilo que você fez. Acho que aí que você fez e que é o movimento para você pedir o perdão. Então você tem que se conscientizar o que eu fiz, que eu ofendi, eu magoei, qual é o ato que eu pratiquei que é passivo de eu pedir o perdão. Então acho que é primeiro um reconhecimento, você se autoanalisa e daí surge, né, para quem você vai pedir. Muito bem. Então, essa questão da consciência, a conscientização se aplica ao quê exatamente? Eu acho que está dentro do que você falou já bastantes elementos. Prestemos atenção. Consciência do quê? Consciência do assunto. Que é isso que foi feito. Segundo, consciência de que teria de ruim. Isso magoa por quê? Pode ser que magoe outro e não me magoe a mim, mas talvez magoe outro. Ou ambos. Ou talvez é algo que está fora de regras determinadas. Ou talvez é algo contrário a um valor determinado. Então, compreender qual é o ato. Segundo, compreender qual é o significado. E terceiro, quando você falou consciência, eu senti que nas entrelinhas estava a consciência de que isso tinha a ver comigo. Eu fiz. Porque muitas vezes o perdão vem, havia muito trânsito, então cheguei tarde. Aí não está claro se eu tive algo a ver com isso ou não. Uma consciência de que você estava esperando, consciência de que o trânsito em São Paulo é terrível, mas zero consciência de que eu tive algo a ver com isso. A responsabilidade. Muito bem. Essa parte que estamos falando aqui existe nas fontes judaicas. É uma coisa importante também. Nosso estudo, como nas 3 partes, vai ter suas virtudes e suas limitações. Claro, como tudo. Ninguém pense que nós vamos conseguir esgotar o saber judaico sobre alguma coisa. Não vamos conseguir. Vamos orientar, vamos trazer algumas boas questões. Mas, por exemplo, isto que acabamos de falar, somente o ato da conscientização já é páginas e páginas e páginas e páginas na biblioteca judaica. Não somente no Talmud, na biblioteca judaica. São páginas inteiras. Então, nós vamos ver algumas coisas. O que nós preparamos para hoje, que aqui estão as fontes, não vai ser somente no telão, cada um vai poder ver e sentir o papel na era tecnológica. Nós não temos aí
todo um assunto muito desenvolvido na tradição judaica, que são os passos da Teshuvah. Isso vale a pena também deixá-lo, no mínimo, mencionado aqui. Existem passos da Teshuvah, passos. É um tema judaico, que existe no Talmud, no Midrash, na Halachá, na filosofia judaica, passos da Teshuvah. Geralmente, são definidos nas fontes judaicas 4 passos, para quem quiser acompanhar isso. Isso aparece no Talmud, aparece no Shulchan Aruch, aparece em Maimônides, em diversos lugares. Os 4 passos geralmente são, o primeiro de todos, a conscientização. Reconhecer a consciência disso. E depois o arrependimento, depois a confissão e depois o comprometimento a não voltar. Esses 4 passos são ditos com palavras diferentes e com desenvolvimentos diferentes nas diversas fontes. Estão os que chamam a um deles confissão, ou chamam a um deles Teshuvah, algum dos 4 passos. Alguns dizem que o comprometimento a não fazê-lo mais é uma questão interna da pessoa. É no momento no qual ele sente que de verdade mudou. Outros dizem não, é o momento no qual ele se compromete. Não, talvez não mudou, mas ele se expressa a si própria vontade de mudar. Isso já é suficiente. E o outro extremo é quem diz não. O último passo da Teshuvah, para completá-la, de não voltar a fazê-lo, só acontece quando a pessoa se encontra de novo na mesma situação e consegue responder Teshuvah diferente. Se não terminou a Teshuvah, não teve o teste, não fez Teshuvah. E isso foi um assunto enorme na tradição judaica, especialmente num grupo chamado, quem se interessar por isso, tem vastíssima literatura, chama Hassidei Ashkenaz. São, na verdade, os primeiros Hassidim. Não tem nenhuma relação com os Hassidim de hoje em dia. É um grupo especial da Idade Média, na época das Cruzadas, na Alemanha, que se chamavam Hassidei Ashkenaz. E eles levaram isso ao extremo e deram a entender que nunca acontecia uma Teshuvah completa, porque nunca uma pessoa se encontra duas vezes, como disse Heráclito, no mesmo rio. A segunda vez, o rio é outro, você também. Então, a segunda vez já é a segunda, já não é a primeira. Eu não sou o mesmo. Então, não tem possibilidade. E aí vem toda uma reflexão. Então, o que é a Teshuvah? Existe a Teshuvah? E se é simplesmente uma ilusão, então para que tudo isso? Talvez para treinar, para se cuidar, para trabalhar como se existisse. Talvez é uma ilusão imprescindível para que um ser humano imperfeito, como somos nós, tenha sentido na hora de querer se aperfeiçoar. Ou seja, esta última é uma interpretação extrema, que diz que a Teshuvah é uma ilusão. Não existe, não é possível em forma completa. Mas existe um caminho de Teshuvah, viver em Teshuvah. Viver em Teshuvah, como viver em um constante aperfeiçoamento, sabendo que nunca vai ser perfeito. Tudo bem, mas você não renuncia. Nunca renuncia. Nunca vai ser perfeito e nunca renuncia a se aproximar outro pouquinho da perfeição. E outro pouco. A vida se trata disso. Nunca. Só Deus é perfeito. E nesse pensamento funciona assim. Ok, voltamos. Então, um primeiro assunto para poder pedir perdão. A única pessoa que se atreveu por enquanto a falou para poder pedir perdão. O primeiro passo é a conscientização. Ok. E a conscientização acabamos de ampliá-la a consciência do quê? Consciência de qual é o ato, qual é o significado do ato para mim e para outra pessoa
e para outra pessoa, e que tem a ver isso comigo, que fiz eu nesse ato. Esta questão de que tem a ver comigo e que tem a ver com a pessoa é muito, muito importante para outras questões que estão aqui. Porque existe, por exemplo, essa questão de desculpa qualquer coisa. Conhecem essa expressão? Nós já discutimos isso muitas vezes, né? Com aqueles que estão já há anos aqui, já sabem que temos certo receio. Porque qual é o problema desse desculpa qualquer coisa? É qualquer coisa. É qualquer coisa, você nem está falando de que se trata, não, você não está assumindo nada. Consciência zero. Tem um outro problema isso tem aí no meio aquilo que eu alguma vez chamei de eu deixei na portaria o perdão, vai buscá-lo quando quiser. Lembram que já falamos disso alguma vez também, quando falamos dos korbanot. Existe o korban que se deixa aí, a mincha, leaniach. Então, o perdão desse tipo, por um lado, deixa livre a pessoa que tem que perdoar. Ele continua tendo, não está imposto. A pessoa tem que ir decidir se vai te perdoar ou não, se vai receber seu pedido de perdão e responder alguma coisa, mas por outro lado, libera demais também a pessoa que está pedindo. Quase que está dizendo, escuta, aquilo é uma bobagem, mas se você se ofendeu por isso, ok, aí está o perdão. Isto é completamente diferente de dizer, veja bem, eu não me ofenderia por isso, isso a mim não me magoa, mas eu entendo que você sim. Nós somos duas pessoas diferentes, não sou melhor nem pior que você. Eu tenho essa estrutura, eu tenho essa genética, eu tenho essa vida. E por isso eu tenho essa personalidade. Talvez me valorizo menos e por isso a mim isso não me humilha. Talvez me valorizo mais e por isso a mim isso não me humilha. Não sei. Tem muitas razões pelas quais uma pessoa se ofende e outra não. Muitas razões. Depois de 52 anos no planeta e 22 no rabinato, vejo que não é nada branco e preto. Nada na vida, claro que não. Mas este assunto também não. Eu por muitos anos pensei, a pessoa que se ofende é mais suscetível e outro mais forte, mas mais ou menos, tem muitas coisas aí. Enfim, a pessoa pode dizer, eu por isso não me ofenderia, mas entendo perfeitamente que você sim. Então você se sentiu, esqueçamos ofender. Eu não me magoaria, não me sentiria mal por isso, mas você sim. Eu entendo que você sim, sem julgar se isso é bom, é ruim, se é porque você é forte, ou porque você é fraca, se é pela sua história, pela sua genética, ou pelo que for. Mas está claro para mim que você está triste por isso, está magoado por isso. Eu não estaria, ok, mas você sim. E entendo que fui eu que te magoou. Então por isso te peço perdão. Isso é muito diferente de desculpa qualquer coisa. Ou se se magoou, tá. Quase estou dizendo é seu problema. Mas da outra forma que estou apresentando agora, não estou dizendo é seu problema, é meu problema. Mesmo se eu não me magoaria, eu reconheço a diferença entre você e eu. Tá? Isto é importante entendê-lo para os textos que vamos estudar agora. Muito bem, já vi algumas mãos levantadas, então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho. Diga, vamos entregar esse microfone, vai ser mais fácil, assim eu posso também interromper você, se você me interromper a mim. Brincadeira. Diga. Não, o que eu acho que é importante, tanto para dar e pedir perdão, e até para ampliar a consciência, a pessoa sair do seu lugar que está e se colocar no lugar do outro. Isso. Né? Porque para mim pedir perdão, eu tenho que sentir que o outro pode ter se magoado, me colocar no lugar dele, ver que pela vida dele, a história dele, ele se magoa. E para mim dar o perdão, também eu preciso me colocar no lugar do outro e entender até um pouco por que ele age daquela maneira. Então, tanto dar o perdão. Também. Então, eu acho que o dar e pedir perdão precisa de um movimento da pessoa de se colocar no lugar do outro. E para receber? Também. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Mara. Ou seja, esse movimento de poder pedir perdão para o outro, porque eu o magoei, mesmo que eu não me magoaria pela mesma questão, se aplica também, diz Mara, a dar o perdão. Vamos abrir isso um pouquinho mais porque é muito importante. Se eu tenho que te perdoar, eu tenho que entender como você funciona. Não posso somente dizer, eu não faria isso.
Tá bom, mas você sim fez. Ou eu não pediria perdão de tal forma. Mas tá bom, mas você pede perdão de tal forma. Você é outro. Eu preciso traduzir. Aí isso já se toca com o como. Tem pessoas que pedem perdão dizendo perdão. E tem pessoas que pedem perdão trazendo um presente. Tem pessoas que pedem perdão sorrindo, falando mais, falando menos, ficando perto, tentando ser mais bonzinhos do que sempre. Muito mais bonzinhos, exageradamente mais. Então aí você entende, o que está acontecendo? Ah, é por aquilo, mas não sabe dizer. Então traduzo, isso é um pedido de perdão. Só que algumas vezes para nós não é suficiente. Não é indireto. E não é falemos de outro assunto. E não é presente. E não é ser bonzinho. Você entende o que aconteceu ou não? Porque se não entende, então talvez não vai dar o quarto passo da Teshuvah. Nem vai dar o primeiro, que era a conscientização. Está mudando de assunto. Ou talvez sim, entende tudo e já se comprometeu a mudar tudo, só que não sabe dizer. É muito diferente uma coisa de outra. E essas sutilezas têm a ver com se colocar, entender o outro também na hora de dar. E também na hora de receber. Algumas vezes o outro te perdoa de outro modo. Não dizendo perdoei. Porque perdoei pode ser que não perdoa. Assim como dizemos amo e não amo. Assim como dizemos sorry e não é sorry. Sorry. Do mesmo modo, pode ser que eu diga, te perdoei, não tem problema, e você entende que não perdoou mesmo. Continua igual. Aí, algumas vezes, a pessoa entrega o perdão de outro modo, mesmo sem dizer, perdoou mesmo. Ok, então, também, não só não pedir, também não dar e também não receber, existe uma necessidade de trabalhar com o outro. Vamos voltar a isso daqui a pouco, quando vamos ver qual é o texto básico da Selichot, e vamos ouvir também mais tarde como soa. Temos aí um dos cantores escolhidos nossos. Quem queria falar aqui que levantou a mão? Sim. Quem? Boa noite. Eu gostaria de... Tá, tudo bem, é forma educada. Tá bom. Queria contribuir com todos aqui, porque eu acho que o importante é para daqui para frente a gente tentar evitar de criar situações ruins, de criar pecado, etc., fazer o mal e por aí vai, né? Então, eu acho assim, pegando na base que nós, cada um de nós, só controlamos duas únicas coisas: o nosso pensamento e a atitude gerada por ele. O que nós vamos fazer uma vez que a gente pensou isso? Isso aqui está correto ou não? E qual a minha atitude em relação a isso? Eu vou fazer A ou B? Eu acho que se nós focarmos, cada um de nós focarmos nesse aspecto, quando nós formos tomar uma decisão, provavelmente nós vamos errar menos, né? Como somos seres humanos, estamos sempre sujeitos a errar, mas vamos errar menos. Esse é um primeiro ponto, uma opinião. Esse é um assunto alheio ao perdão. É como evitar uma situação na qual tem que pedir. Tá. Bem, eu queria, pois não, tudo bem. Eu queria perguntar o seguinte: muito bem, existem pessoas que estão conscientes que elas erraram. O normal é quando nós percebemos que a gente erra, para mim, por exemplo, para muita gente, não tem nenhum problema em falar, poxa, me desculpe, eu errei, seja mais tarde, não perceber na hora, enfim, tudo bem, mas perceber. Agora, existem pessoas que têm talvez um grande orgulho, ou enfim, que é impossível a pessoa pedir perdão. Eu não vou citar nomes, mas... A pessoa que pede ou a pessoa que recebe? Não, a pessoa que por exemplo, eu sou uma determinada pessoa. Eu fiz um mal a alguém, eu fiz não sei o que, eu estou errado, claramente, dá para ver. Mesmo assim, eu não falo, fulano, eu não me arrependo. Existem pessoas assim. Orgulho. Mas isso é uma questão de orgulho, não só isso,
mas existem vários. Ok. Como o senhor vê isso? Como lidar com esse tipo de pessoa? Porque desmorona todo esse negócio de perdão. Muito Obrigado. bom. Isto que acabou de trazer você é muito importante, é bem importante. A questão de qual é a atitude prévia ao pedido de perdão. Porque a pergunta nossa é como pedimos, como damos e como recebemos o perdão, em quais situações e com qual objetivo. E você está propondo algo bem interessante relacionado com o passo prévio. A primeira parte era talvez um pouquinho menos relevante, porque era como evitar errar. Pense bem para não errar. Tá bom, isso, claro. Pensemos bem, talvez vamos errar menos. Algumas vezes pensamos e erramos igual. Talvez porque não sentimos, porque pensamos com algum critério complicado, enfim. Mas a outra parte do que você falou, acho que é bem importante e relevante para nosso debate aqui. Porque estamos falando agora da característica do orgulho em particular. Agora, esse orgulho que impede ou que dificulta uma pessoa de pedir perdão, pode ser também de reconhecer. Quem falou? Sim, levantamos a mão antes, pegamos o microfone, lembramos. Você é membro desse grupo há muito tempo, tá bom? Senão não conseguimos nos falar em forma organizada e aproveitar o que cada um tem para dizer. Então, já chegamos lá. A questão do orgulho é importante também para as três partes. Também para as três partes. Por quê? Pensemos juntos. É muito importante, isso vai aparecer no que vamos estudar. Orgulho pode haver na pessoa que vai pedir perdão e por isso não consegue pedir perdão. Não consegue reconhecer que ele errou, com tudo o que isso implica, tudo o que estávamos dizendo antes, não consegue reconhecer que não é trânsito, é ele. E não é que outro se magoa por qualquer coisa. Eu talvez também me magoaria. Ou talvez eu não consigo ver. Sou eu, não é só você. Isso também é um orgulho, não é só orgulho de dizer perdão. Orgulho às vezes não nos permite chegar a ninguém. Não consigo sair de mim, eu só vejo as coisas através de meus olhos. Sempre vou ver tudo somente através de meus olhos. Isso também é importante entender. Tem um limite. Essa tentativa de viajar ao outro, que aliás é o grande assunto não só do Rosh Yom Kippur, sino de Sukkot. Sukkot, na minha opinião, e aí meus colegas dizem que eu sou um obsessivo com isso, mas na minha opinião, a Sukkah significa, é uma metáfora de habitar o outro. E ser habitado pelo outro, viajar a Sukkah que o outro é. Isso é extremamente difícil, mas também é um caminho infinito. Você nunca vai chegar, mas não por isso tem que renunciar. Tem que tentar se aproximar o máximo possível do outro, sabendo que o outro é sempre outro. E mesmo assim tenta se aproximar o máximo que pode. Como de Deus, como da felicidade, como do amor, como da paz, como da sabedoria. Todos são caminhos infinitos no ser humano. Todos. E mesmo assim não renunciamos a eles. Ok, então, se eu consigo dizer, eu não... perdão, não consigo dizer. Eu preciso ultrapassar as barreiras do orgulho para pedir perdão. Mas também, e aqui vem a segunda parte extremamente importante para o estudo do Talmud que vamos fazer daqui a pouco, eu preciso ultrapassar as barreiras do orgulho para poder dar o perdão. Não sei se alguém já... só para entender onde estamos. Levantar a mão quem já pediu perdão alguma vez. Todos? Ok. Abaixar as mãos. Segunda pergunta. Levantar a mão quem já perdoou alguma vez. Não, nunca. Tem pessoas que não perdoam nunca. Ok. Terceira pergunta. Levantar a mão quem já foi perdoado alguma vez. Quem recebeu perdão. Muitos menos. Acredita que sim. Muito bem. Agora vamos às perguntas mais difíceis. Levantar a mão quem quis pedir perdão e não conseguiu. Por você ou pelo outro? São poucos. Tá bom, estão felizes, mas mais ou menos. Ok. Levantar a mão quem
foi perdoado, ou seja, falaram para você que você está perdoado, mas você não recebeu. Ou porque não aceitou, porque não se sentiu perdoado, ou porque você não se perdoou. Ok, também tem alguns. Muito bem. E mesmo que não levanta a mão e não se manifeste, eu imagino que isso ajuda a pensar, não precisa avisar a todos o que aconteceu, eu sei isso. Mas esse caminho é importante, porque aí vocês vão tentando se colocar nessas perguntas de forma pessoal, prática, e não só na teoria e nos conceitos. Bom, então, a questão do orgulho é importante porque você, com determinados níveis de orgulho, não consegue ver seu erro, ou não consegue sair de você, mesmo não seja erro, simplesmente para ver como o outro olha para as coisas. O mesmo na hora de dar o perdão, exatamente o mesmo. E muitas vezes não se fala disso, e uma das coisas mais bonitas, eu acho, desse estudo que vamos ver, fala justamente sobre isso. A administração da emoção do ofendido. A administração da emoção do ofendido. Como é isso? Quando você está ofendido, quando você se sente magoado, quando você se vê vítima, o que faz com isso? No primeiro momento que aparece o pedido de perdão, você perdoa? Não. De que vai depender que você perdoe? Vamos analisar isso. Porque uma das questões, eu imagino que alguns vão dizer, bom, que seja sincero o pedido de perdão, que você veja que o outro quer mudar, ou que você veja que o outro vai mudar, ou que alguma coisa assim, ou que você veja que o outro entende qual é sua. Alguma coisa dessas é necessária. Alguns dizem, mesmo que tudo isso acontece, não perdoo. Quer saber? Não te perdoo. Mas por quê? Por que não? Existem alguns analistas que mostram que isso tem a ver com certa tirania da vítima. De repente se deram volta, se invertiram os papéis e a vítima se torna o forte e o ofensor se torna a vítima. E ele está lá e você está aqui. E por que vai renunciar a isso? Administrar esse poder que de repente ficou na sua mão, porque você é o único que pode perdoar, é um assunto muito sério. O Talmud fala disso, e a Halachá depois, e a filosofia também, e coloca limites. 3 vezes a pessoa pede perdão, depois a responsabilidade é do ofendido. Mas depois vocês vão ver, tem pessoas que pediram perdão durante 13 vezes, 30 vezes, durante anos, pedindo perdão. E aí os sábios se perguntam por quê? Porque depende de como, qual é o processo, qual a dinâmica entre eles. 3 vezes, quando são 3 vezes completas, verdadeiras, e nunca era completa. Então precisou de 30 anos para isso. E outros dizem que não é assim. Enfim, algumas vezes é difícil pedir perdão, porque você sabe que essa pessoa a qual você vai pedir perdão é impossível de ser abordada. Ela mesma, de ser abordada, ela não vai acolher o perdão. Então você não se atreve. Mesmo que você entende que errou, não tem acesso. E então como trabalha como trabalha a pessoa ofendida na hora de sair do orgulho, renunciar a esse poder e perdoar? E o mesmo com receber. Algumas vezes você não se perdoa porque você é mais exigente com você do que a pessoa que vai te perdoar. Você diz, entendo que você me perdoa, mas eu não consigo me olhar no espelho quando eu penso que era possível que eu pense tal coisa, que eu queira tal coisa. Isso não me deixa em paz. Então, todas as questões de orgulho não estão somente em quem vai pedir perdão, também em quem vai dar o perdão e em quem vai receber o perdão. Muito boa contribuição. Agora sim, quem continuava por aqui? Então, eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas você está falando aí de um perdão que é muito legítimo e verdadeiro, né? Que é um perdão que parte do reconhecimento e tal. Mas eu acho que tem um perdão que talvez seja um passo anterior, que parte da culpa. Que você se sente culpado pelo que você fez e você pede perdão, porque tanto que a palavra, né, desculpe, é se desfazer dessa culpa.
E eu acho que uma grande parte das vezes que a gente pede perdão, a gente quer, na verdade, se livrar da culpa e não tem tanto a ver com o outro, talvez. E, enfim, queria saber se isso entra nessa... Entra perfeitamente. Isso é algo tratado especialmente num artigo que eu quero recomendar a vocês para ler, na minha opinião, maravilhoso, de um que foi professor e colega meu e amigo meu, que se chama Moshe Albertal. O texto foi escrito originalmente em inglês o texto foi escrito originalmente em hebraico, Moshe Albertal com esse nome e demais, embora ele tenha um pecado quase como o meu. Ele nasceu em Uruguai, mas é muito melhor, por isso é um pecado muito menor do que o meu. Inclusive ele nem sabe nada do Uruguai, nunca esteve lá. Eu convidei ele para vir falar em espanhol, em algum lugar, e eu não sei espanhol. Fala inglês perfeito, hebraico perfeito, e aí terminou. Enfim, Moshe Albertal escreveu isto em hebraico, ia dizer em português agora, viu? Comecei em inglês, depois em espanhol, enfim. Ele escreveu em hebraico e o texto está fácil na rede. Simplesmente colocam o nome dele e vão encontrar o título do artigo e vão encontrar mais de uma versão. Aí eu descobri que ou ele mesmo primeiro tinha uma versão menor e depois talvez deu algumas aulas com pessoas como vocês e desenvolveu muito mais sofisticado. Minha recomendação, se você vir duas versões, pegue a que é um pouquinho maior. Não é tão maior. Um tem 3 páginas ou 4, outro tem 10. Vale muito a pena. Tá bom? E ele se chama Moshe Albertal. Se escreve assim. Acho que assim. Não lembro se a H vai ou não, porque em hebraico é sem. E o texto, já achou? Com H, tá bom? E o texto se chama, em uma versão em inglês, se chama on, e outro at. Aí tem professora de inglês, então mas existem as duas, eu já vi. On or at the threshold of forgiveness. Isto significa à beira do perdão, no umbral do perdão, tá? Al-Saf Aslicha é original. Muito bom. Ele aí tenta organizar os tipos de perdão. Para ele são 4. Mas ele se concentra em todas as nossas perguntas em uma delas, que é a atitude de quem vai dar o perdão. Ele não trabalha com as 9. Mas essa parte de quem vai dar o perdão, na minha opinião, ele faz uma análise bem interessante. O fato de serem 4... não necessariamente são 4, podem ser 3, podem ser 8. Vocês vão ver que isso poderia, se você pensa um pouco em forma crítica, se não lê simplesmente o que ele diz, vai ver que não é tão rígido assim. Mas é bem interessante, ele diz que existe o perdão que pedimos para nos liberarmos da culpa, ou para nos liberarmos de algo. Ele chama isso o perdão estoico. Por quê? Porque fala da escola grega, que dizia, eu tenho que me libertar de tudo, de qualquer tipo de apego, qualquer coisa que me detém, que me tira para baixo, que me amarra, tenho que me libertar. E a raiva me amarra. E uma mágoa me amarra, e quando tem um problema com você também. Então não me importa se você me perdoa, não me perdoa, se você está triste ou não, se você acha que eu sou sincero ou não, se você quer ser meu amigo ou não, tudo isso é seu problema. Eu terminei com o assunto e te perdoo, diz ele. Eu acho que nós podemos aplicar isso também a pedir perdão. Algumas vezes a pessoa pede perdão, pronto, eu te pedi, você não consegue, mas é seu problema. Essa seria a atitude estoica. Ele chamaria isso o perdão para se libertar. Não é pelo outro, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Eu estou ampliando isso. Ele fala somente da pessoa que dá o perdão. Todo o artigo é sobre isso, e ele analisa os textos que vamos ver hoje
a partir dessa visão. No outro lado está a pessoa que pede perdão pelo outro. E aí tem que trabalhar com como é que o outro se magoa, como é que o outro se sente. E para que o outro se acalme, para que o outro se sinta bem. A terceira é o perdão para completar, para fazer as pazes. Algumas vezes nos perdoamos, inclusive antes de que alguém nos peça perdão, porque queremos estar em paz com a pessoa, porque amamos a pessoa. Ele não pediu nada, mas eu perdoei, eu gosto dele. Amor, o que posso fazer? A Mihai disse isso no poema famoso sobre o tempo. Quando você ama, você esquece. E depois está o perdão, que é um ato também unilateral. Os outros dois precisam do outro. O primeiro não precisa do outro, certo? Os outros dois, sim. Eu tenho que entender o outro, o outro tem que me entender a mim. Depois está aquele que, para fazer as pazes, então você tem que fazer a paz comigo também. E o quarto, no outro extremo, é que eu te perdoo mesmo que seja unilateral, mas não para eu me libertar, para te libertar. Eu me sinto mal igual, mas eu vou te perdoar porque você precisa estar bem. Ou eu vou te pedir perdão porque você... Existiria esse caminho também. Tem problemas, todas essas questões têm um monte de problemas, mas existem esses caminhos também, em poucas palavras. A questão essa de como fazer as pazes, qual é a atitude de um e de outro, não quero desenvolvê-la mais porque daqui a pouco vai aparecer no estudo. Quem você? Não, aqui. Eu tenho outra visão, porque eu vejo a todos. Não, porque eu acho assim super bonito e super legal a gente discutir a filosofia, a teoria e tudo, mas depois que você vive um pouco também, já dá para perceber que, como estratégia, eu estou mais para a estoica. Eu acho assim que o melhor mesmo é não se ofender. Não precisa perdoar ninguém, perdoar é muito difícil. Mas não se ofender é um exercício que você vai levando, e você não sobrecarrega nada nem ninguém, né? Se foi de propósito, com intento de me ofender, alguma coisa está errada do outro lado. Então continua sendo um problema do outro. Sempre um problema do outro. Sempre, né? O meu problema é não me ofender para não ter que perdoar, porque perdoar é muito difícil, né? Já pedir perdão também não. É preferível me comprometer a que não se repita. Se ofendi, não vai se repetir. Acho que esse é o compromisso. Agora pedir perdão não, porque foi naquela hora magoou, não vai adiantar, né? Bem interessante isso também. Essa questão que falamos no começo, de que a Teshuvá terminaria no momento no qual a pessoa se encontra de novo na mesma situação, esse pensamento leva, em alguns extremos, a que, como não existe a Teshuvá, porque nunca estamos na mesma situação, então, de todo modo, aquilo já aconteceu. Não tem nenhuma volta nunca na vida. Lembra disso? Também já falamos alguma vez em alguns fóruns. Na minha opinião, nos meus resumos pessoais das fontes extremas, estariam aqueles que dizem a Teshuvá ideal não existe porque nada volta, nunca. Você nunca é o mesmo, a situação nunca é a mesma, o outro não é o mesmo, não tem. E no outro extremo está a ideia que diz tudo volta. Tudo constantemente mudam o cenário, mudam as pessoas, mas o essencial é sempre o mesmo. São umas 10 ou 20 emoções, 10 ou 20 situações que existem na vida e vão voltando o tempo todo. Você nasce e depois, quando tem 5 anos, já viveu todas as situações, todas. Já viveu inveja, alegria, mediocridade, criatividade, ser só você, ser egocêntrico, ser só altruísta, magoar, ser magoado, ser egoísta, tudo já aconteceu. E depois vão mudando, ser amado, ser desamado,
ciúmes, tudo já aconteceu. Talvez não são 20 emoções, são 50 emoções, mas são algumas. E não são todas diferentes, são essas. E vai mudando o cenário, vai mudando as pessoas, você vai mudando, e isso é essencial. Mas as situações são muito parecidas. E é toda uma grande teshuva. Interessante. De todo modo, essa questão de trabalhar principalmente com você, se libertar simplesmente de você, tentar não carregar o que já foi, se perdoar, então, é um caminho, sim, é um caminho estoico. Alguns psicólogos, psicanalistas e também reflexões judaicas vão dizer esse pode ser um caminho bom, inteiro, forte. E alguns podem dizer mais ou menos. Isso às vezes é mais confortável. É difícil, mas é mais confortável. Porque você não enfrenta nada que de verdade você não gosta. Você não se diz a nada que não gosta. E não diz de nada que você precisa. E não diz de nada que você quer. Eu não preciso de nada. Eu não quero nada. Eu não me ofendo, nada me acontece. Por quê? Porque estou bem, porque estou forte. Existe esse tipo de personalidade e muitos de nós podemos tê-la muitas vezes e é genial. Mas existem algumas escolas psicanalíticas que vão dizer: não se engane, isso não é verdade. Você pensa que é feliz por tudo isso? Não é. E aí, por que os psicólogos têm que dizer essas coisas? Muito bem. Quem era Alan? Rabino, você está dando nó na nossa cabeça. Dentro do... Os psicanalistas dizem ou não dizem, a gente pode pura e simplesmente aceitar a pessoa como ela é. O microfone é assim, senão a não gente ouvimos. pode aceitar a pessoa como ela é. Como ela é. Então, você não precisa perdoar, não precisa ser perdoado, não precisa cavocar no fundo e tal. De vez em quando você vê o mundo como ele é, o pessoal se mata, não se mata, faz tal. São realidades. Ponto. Não precisa ir mais além. Entendi. Ok. É um caminho. Dizer, não julgue ninguém. Sabe, existe uma frase judaica famosa, está em Pirkei Avot. Aliás, Pirkei Avot vai ser o curso depois desse curso, que já estamos dizendo ou não dizendo. Uma das maiores... frases mais sábias desse Pirkei Avot, esse não está soando bem. Acho que vou trocar de microfone, sim? Não, para vocês sim, mas para lá, sim? Tá bem? Ok. Diz, Al tadin et chavercha shetagia limkomo. Ou seja, tadin et chavercha, não julgue seu próximo, at shetagia limkomo. Ariela? Até não está no lugar dele. Mas como você nunca está no lugar dele, então não julgue ninguém. Essa seria a leitura pós-moderna disso. Está ótimo. Nós, no nosso curso de justiça, já aprendemos que é mais ou menos ótimo. É lindo, mas não julgar é também não avaliar, não estabelecer diferenças, não dizer isso sim, isso não. Está tudo bem. E o que fazemos com o assassinato? E o que fazemos com o estupro? E o que fazemos com o nazista? É complicado quando chega aos limites. Albert Hall tem aí um pedacinho do artigo no qual estabelece um pouco isso e diz, claro, nós estamos falando de situações corriqueiras nossas, mas existem alguns assuntos que são extremos, completamente extremos, e o humano não consegue. Ou não consegue perdoar, não consegue pedir perdão por isso. Não consegue. Talvez existirá um Deus que consiga, ou talvez ninguém. Mas tem assuntos que não conseguem ir em nenhuma direção, humanamente. Porque sim somos empáticos, e porque sim somos emocionais, e porque sim sentimos que as coisas nos acontecem. Mais opiniões, mais assuntos. Não? A ideia é que falam pessoas que não falaram ainda. Quem já falou uma vez, somos vários, está calor e temos que estudar o texto e já estamos no final da primeira parte. Rapidinho. As shlichot são sempre no plural. Você só está tratando no singular. São sempre no plural. Você sempre pede, nós erramos. Você só está trabalhando o singular. Okay. Muito bom, muito bom. É que aí vamos ter que abrir um outro assunto. Bom, eu vou
Não vai. Bom, eu vou soltar um manchete sobre isso, senão vamos ter que abrir um curso inteiro sobre o que iam ser 2 encontros. 2 manchetes rápidos. Não vou desenvolvê-los. Quem estiver interessado sabe que pode escrever, pode marcar um encontro e conversamos mais. A princípio, primeiro manchete. As rezas são geralmente em plural, mas existem as rezas em singular. As rezas em plural são as rezas que vamos fazer todos juntos. Rezas comunitárias. Tem horário, tem momento do ano, tem momento do dia, tem mínimos de quórum. Os mesmos autores dessas rezas, os mesmos padronizadores da liturgia, escreveram rezas individuais e rezavam individualmente, espontaneamente, ou com textos fixos deles, para eles. Como sabemos? Porque estão impressos por aí. Nós tivemos um mini curso sobre todas as rezas individuais dos sábios. Alguns estavam. Então, existe isso também. Esse é o manchete. Por que uns são assim e outros são assados demais? Daqui a pouco vai ser um artigo sobre isso. Segundo manchete. Essas slichot que mais repetimos, quais são? Aqui sim fazemos uma pequena pausa porque isso tem a ver com o que queríamos tratar. Além de tudo que estamos falando, existe um ritual de slichot, que no rito sefaradi já começou, Rosh Chodesh Elul, todas as madrugadas os sefaradim dizem slichot, até Yom Kippur, sem Shabbat. Os Ashkenazim dizem essa mesma slichot somente na semana anterior a Rosh Hashanah até Yom Kippur também. Semana anterior ou 3 ou 5 dias antes, depende de quando cai Rosh Hashanah. Tem que ter um mínimo de dias. Não pode ser um dia antes de Rosh Hashanah. Sempre começa Motzei Shabbat, ou seja, no sábado à noite, meia-noite, anterior a Rosh Hashanah, desde que Rosh Hashanah seja no mínimo 3, 4 dias depois desse Motzei Shabbat. Se é como esse ano, então é uma semana antes. Entenderam isso? O texto de Selichot é um texto poético muito complexo. São poemas escritos individualmente. Muitos poemas que aparecem lá geralmente o motivo de Akedat Yitzhak, ou os patriarcas, ou o grande momento do perdão que os judeus pediram no deserto, segundo o Midrash. Quando foi o bezerro de ouro, aparentemente os judeus fizeram teshuvah. E outras, existe David, que tinha uma culpa imensa por toda a história com Batsheva, e existe também Moisés, muitas vezes que se arrepende, alguma vez Deus se arrepende. Esses são os motivos que aparecem principalmente nesses poemas. Mas existe um texto que vai entre um e outro, fixo, e são os famosos 13 atributos divinos. Esses 13 atributos divinos são em singular, porque Deus é um. E todos falam de misericórdia, de bondade. Ou seja, de algo que na teologia judaica não seria natural em Deus. Porque Deus, teoricamente, tem o traço do rigor, da justiça, do correto. Bondade, compaixão, etc., é necessária onde? Num universo imperfeito. Humano, imperfeito, onde tem erro, tem que ter paciência. Mas teoricamente, num universo divino, as coisas são ou não são perfeitas ou não existem. Aliás, no universo darwiniano também. O que não é perfeito, se não morre na primeira geração, morre na segunda, na terceira ou na quarta. Então Deus, aparentemente, quando cria um ser que é completamente diferente, muda para poder se relacionar. Ou descobre um potencial que não tinha antes. E parece que esse seria o trabalho da Selichot dentro da pessoa. Vamos fazer aqui uma pausinha. Já escuto as últimas 2 palavras e aí vai vir o estudo, mas como já trouxeram o negócio da Selichot, vamos sair um pouquinho do script, e isto que eu vou dizer agora era parte da parte meditativa. Nós vamos fazer uma pausa agora e vamos ouvir essas 13 atributos cantados por um de nossos cantores que está aí. E quer vir aqui? Quer sentar lá? Aqui. Muito bem. Tem o texto. Muito bem.
Os 13 atributos divinos, então, se repetem na reza de Yom Kippur, muito enquanto que se prepara e demais, eu introduzo um pouco isso. Os 13 atributos divinos se repetem várias vezes no serviço de Selichot e também na reza de Yom Kippur. São os momentos, vocês vão reconhecer isso, que a gente fica em pé e são os 13 atributos que se atribuem a Deus, porque se supõe que o próprio Deus se atribuiu a si próprio quando se apresentou diante de Moshe. Existe uma coisa muito estranha lá, como é que Deus diz como Deus é. No texto diz, vai agora Adonai el Panav, e passou Deus na frente de Moshe e disse, e não sabemos quem disse. Adonai, Adonai, el Rahum, Vechanun, aparentemente disse Moshe, disse Deus. E passou Deus diante de Moshe e disse Moshe, disse Deus, né? Só que está falando em Deus em terceira pessoa, então deve ser Moshe que fala de Deus. O Midrash corrige e diz, não, é Deus. Só que Deus falou de como ele, como se Moshe falasse, para que as pessoas aprendam de Deus como rezar. É um tema enorme, não é nosso tema hoje, porque Deus está rezando a si próprio sobre si próprio. E nesse sentido, então, nossa reza deveria ser... que mais? Rezar a nós mesmos? Nós mesmos. Mas mais do que reflexivo, rezar nossa essência. Seria uma reflexão, uma introspecção completa. Não somente você fala com você sobre você. Se reza. Estranho, não é um outro ser. Não gostou. É o correto. Muito bem, tem muitas opiniões, muitas sensações. Agora vamos ouvir como são os 13 atributos. Eu gostaria que fosse a capela, pode ser? Claro. Sem microfone. Sem? A capela eu pensei que sem a orquestra. Sem violão, eu pensei que lá, ainda bem que quer que seja a capela, porque não trouxe o violão e não sei tocar o teclado. Vai ser gravado no vídeo? Será que esse não capta seu... Capta. Aqui, para não ter que segurá-lo? Eu posso... tá bom, vamos assim. Assim, e podemos levantá-lo um pouquinho, não é? Como é isto? Assim. Aí. Bom? Tem que ficar muito perto dele? Ou não, aqui tá não, bom? Aqui tá bom? Acho que tá bem. Tem que levantar um pouco o volume. Vamos lá. Passou já a buzina? Tá aí. Vou tentar ouvir somente os 13 atributos. Vai. Adonai, Adonai, El Rahum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה. Muito obrigado. Haverão outras coisas desse tipo. E sempre se fala 3 vezes isso. Se sabíamos que era tão bonito, então teríamos dado mais tempo para fazer 3. Vamos pegar agora rapidamente o texto. Colocamos aí, por favor. Distribuam isso entre vocês. Enquanto que chega a todo mundo o texto, eu... aqui já está Raquel. Já conseguiu fazer mais cópias? Estão aí as cópias, tá? Não vai ter para todo mundo. Bom, ok. É um bom problema o que temos aqui. Não sabíamos quantos seríamos. Passem os que sobrarem. Cada dois. E tem também na tela. Então vamos tentar que tenha mais os que estão lá. Eles não vão conseguir ver. Esse lado.
Onde está o texto? Oh. Atenção, atenção. Enquanto que vai chegando o texto para todos, eu vou contextualizar. O texto é do Talmud babilônico, tratado Yomá, que é o tratado que se dedica a Yom Kippur. Eu vou dizer essas coisas rapidinho e só uma vez, assim, prestem atenção, e se não, não importa, depois vemos algum dia isso. Tratado Yomá, página 87a. Esse é o famoso texto que analisa a questão de que nós não podemos dizer que o Yom Kippur não é um evento mágico. Começa com isso esse texto. Eu estou contextualizando porque nós vamos ir diretamente ao final para ver 3 casos de dinâmicas de pedidos de perdão. É isso que vamos ver, e isso está traduzido ao português também, não se preocupem. A primeira parte que tem aramaico, nem hebraico, a primeira parte tem um pouco de hebraico, bastante aramaico, e tudo traduzido ao inglês, vamos poder levá-la depois. Estou resumindo agora, é a parte que introduz o debate sobre uma máxima da Mishnah, anterior ao Talmud, que diz que os pecados entre a pessoa e Deus, Yom Kippur pode fazer algo com eles. Mas os pecados entre as pessoas, Yom Kippur não resolve. Não resolve. Quem resolve? A pessoa. Ou seja, a pessoa tem que pedir perdão da outra pessoa. Inclusive antes. Exatamente. Depois, a Mishnah diz só isso. E diz outras frases que dão a entender algo que entra depois no debate talmúdico, que na verdade Deus não consegue perdoar a quem não é perdoado por uma outra pessoa, porque aparentemente ele também fica doído, fica magoado. Magoar uma pessoa é magoar Deus. Então se Deus está magoado também, quem é que vai te perdoar se a própria pessoa não te perdoa? Então aparentemente não haveria pecado somente entre a pessoa e Deus. Então, e Deus não poderia intervir em nenhum tipo de perdão, porque sempre ele estaria vinculado ao que acontece com as pessoas. Aí também aparece um outro assunto de que a pessoa que diz Echtav Yashuv en Yom Kippurim Mechaper, que é a pessoa que diz vou fazer qualquer coisa porque igual depois em Yom Kippur peço perdão, aí o Yom Kippur com certeza não ajuda. Que é uma piada típica entre os judeus. Bom, aproveite, agora faça o que quiser, porque já Yom Kippur, aí já pede perdão e já acabou. Não é assim que funciona. Bom, e depois disso vem 4 exemplos. Nós temos aí 3 que vamos vê-los um pouquinho mais em detalhe. Vejam vocês eles, ou alguém que leia melhor em voz alta. Como faço aqui, Natan? Passo? Aí, ok. Então, essas são essas partes que já falamos. Aí explicam, inclusive, que a pessoa que... também existe a questão de que a Teshuvah está sempre aberta, sempre a pessoa pode fazer Teshuvah, a não ser que seja uma pessoa que leva os outros a errar, a fazer dano aos outros e demais. Muito bem. E, finalmente... Aqui está isso, que a pessoa que diz igual vou me arrepender não é suficiente. A questão dos pecados para com Deus e para com a pessoa. A questão de que tem que pedir perdão 3 vezes está aqui. E exemplos de pessoas que pediram muito mais do que 3 e por que razão. E aqui vem finalmente os 3 casos. Muito bem. Quem lê o primeiro? Rapidinho. Página 7. Pega o microfone. Quem é? Quem se ofereceu? Não. A pessoa que vai ler se diz a si própria que vai ler. Não voluntaria a outra pessoa. Você é professor também. Não funciona assim. Tá bom. O próximo. Você lê o segundo. Lê o primeiro? Então, tudo bem, vamos lá. A Guemará relata, está funcionando? Sim, está funcionando. Que o rabino Yirmeia insultou o rabino Abba,
fazendo com que esse tivesse uma queixa contra ele. O rabino Irmeia foi sentar-se no limiar da casa do rabino Abba para pedir perdão. Quando a empregada do rabino Abba derramou a água suja da casa, o fluxo de água caiu na cabeça do rabino Irmeia. Ele disse sobre si mesmo: eles me transformaram em uma pilha de lixo, pois estão derramando água suja em mim. Ele recitou esse verso sobre si mesmo: quem levanta os necessitados da pilha de lixo, né? Bom, o rabino Abba ouviu o que aconteceu e saiu para cumprimentá-lo. O rabino Abba disse-lhe: agora devo sair para apaziguar você por esse insulto, como está escrito. Vá, humilhe-se e instale o seu vizinho. E terminei. Ok. Que temos aqui? Entenderam? É que às vezes não. Primeiro tinha uma tensão entre dois rabinos, Rabino Irmiau e Rabino Abba, certo? O Rabino Irmiau quem ofendeu a quem? Rabino Irmiau ofendeu o Rabino Abba, tá? E então, o que deveria acontecer teoricamente? Rabino Irmiau deveria pedir perdão de Rabino Abba, certo? Irmiau tá com Y, tá? Irmiau é quem ofendeu a Abba. Esse, digamos, é o malvado e esse é o bonzinho, esse é a vítima, esse é o ofensor, e ele deveria pedir perdão. O que acontece aqui? Ele vai, mas que faz? Senta no umbral. Daí vem o título do artigo de Albertan. No umbral do perdão. Tá? Senta aí e que faz? Limiar. Bom, limiar melhor. E o que acontece? Esse já é simbólico. Ele vai e senta lá. Que entendemos disso? Está pedindo perdão, sim ou não? Não. Alguém vota que sim? Não. Para pedir perdão. Mas ir até a casa dele já é um gesto? Mas não é suficiente. Sinto que a maioria vota que não. Não chega. Nem entrou na casa. Mas se sentou no umbral, talvez se humilhou. Está pertinho. Mais ou menos. Ok. Vamos votar. Quem vota que ele já quase pediu perdão? É pouquinho, você entendi. Quem vota que pediu metade de perdão? Também são poucos. Quem vota que não é suficiente mesmo? Tá bom. Alguns não votaram, a maioria não votou nada. Não vão ser perdoados por não votar, hein? Muito bem. Então ele vai até o limiar e fica lá. O que acontece depois? Será que quê? Acho que por orgulho ele não queria bater na porta, então ele ficou esperando um encontro casual, porque daí ele conversaria. Acho que por orgulho também. Muito bom. Aqui neste pequeno exemplo já temos. Perfeito. Eu acho que é uma muito boa ideia. Aparentemente temos aqui vários elementos que estamos discutindo antes. A cena essa na qual ele vai, senta no umbral, porque chegou até a casa, sentou no lugar aí esperando. Isso é tudo humildade, mas não tem toda a humildade para ir e pedir. Talvez se sente indigno de ir e bater e pedir perdão. Ou talvez se sente muito orgulho e não pode pedir. Será que a empregada do rabino que ia ser perdoado não ficou defendeu o patrão e foi lá, jogou? Ok, talvez. Ok, um segundinho. Muito bem. E então o que acontece depois? Ela está jogando água, não vê ele, e ele diz: olha o que me aconteceu, etc, etc. Então sai o rabino Abba e para consolá-lo. E basicamente ficam quites. Na verdade aqui acho que falta alguma coisa, porque
Os dois precisam, eu vou resumir porque não entrego o microfone e quero que aqui leiam a segunda história, mas a contribuição essa era que precisa interação porque os dois precisam crescer. O ofendido também e o ofensor, obviamente. Ok, então aí, segundo isso, o perdão estoico e o perdão unilateral de aquele que perdoa pelo outro, aquele que perdoa por si ou aquele que perdoa só pelo outro, não permitiria essa interação. Ok. Leia, por favor. É relatado que quando o Rabi Zeira... Seguinte, isso, obrigado. É relatado que quando o Rabi Zeira tinha uma queixa contra a pessoa que o insultou, ele iria andar para trás e diante dele e apresentar-se, de modo que a pessoa pode vir e apaziguá-lo. O Rabino Zeira se colocou à disposição para que fosse fácil a outra pessoa pedir desculpas a ele. Terminou aí? Sim. Então, ambas as versões estão faltando alguma coisa, porque talvez algum erro ou na tradução ou na adaptação, porque tanto no primeiro, depois o Rabi Irmiau dizia a Rabi Abba, não precisa mais nada, estamos quites. Ele dizia isso. E no segundo caso, esse que acabamos de ouvir, ele, além de ir e ficar perto, existe uma outra versão dessa mesma história na qual ele vai, fica perto e traz um texto para estudar juntos. Queria dizer algo disso? E você tinha algo pendente, então já nos diga tudo. Vai. Você chegou na minha posição-chave. Estamos discutindo sempre um para o outro para um, que tem que haver uma interação, e discutiu-se o estoico e discutiu-se o outro que aceita tudo, tudo bem, está sempre tudo bem. Qual é a situação, na minha opinião, de uma dessas personagens? Quando você colocou... E o que nós fazemos com os assassinos? O que nós fazemos com os maus? Etc. Muito antes disso, eu já pensei o seguinte: aquela pessoa que não tem condição de perdoar e receber o perdão, com o passar do tempo, ela vai ficar só. Ela vai ficar isolada. A vida social tem essa oportunidade. E nesse segundo caso, a gente percebe isso nitidamente. É verdade. Quando você se expõe para estar continuamente em contato, tanto com quem você não concorda ou não aceita, não consegue ser perdoado, você continua se expondo a ele e trazendo outras visões. Eu queria justamente comentar sobre esse problema do orgulho, daquele orgulhoso. Mas vamos ficar por enquanto com isso. Mas é tudo um bolo só, é um pacote só, uma coisa só. Que aquela pessoa... Que se mantém em sociedade. Eu acho que a mensagem está super. Tá perfeito. E captura justamente este segundo caso. Porque este segundo caso reconstrói a dinâmica social. Esse é o foco, concordo 100%. Não era por acaso que esse foi para que você lesse e pudesse nos dizer o que estava pensando de antes. Então, o sistema do Irmiau e de Abba é criar um equilíbrio, reconstruir um equilíbrio, certo? Eu te agredi e fiquei numa posição determinada que poderia ser a do forte contra a vítima. Agora eu sou a vítima, você é o forte. Eu tinha que perdoar, você tinha que me perdoar. Agora eu tenho que te perdoar. Somos iguais. Estamos quites, mas às vezes o problema do perdão, a Alberta também fala um pouco disso, é que a situação prévia ao perdão, a situação que requer o perdão, é a reconstrução do equilíbrio. O laço social, sim, e antes disso a situação de que os dois são fortes. Inclusive, é forte aquele que merece ser dignificada a sua mágoa.
Eu reconheço sua mágoa tem sentido, seja minha ou não. Você não é um louco. É verdade, aconteceu aqui algo, eu entendo, eu reconheço, somos iguais, eu poderia errar do mesmo modo. E também quem perdoa. Eu te perdoo porque eu também erro, por isso eu posso aceitar que você erre. Algumas vezes não perdoamos porque acreditamos que não somos perfeitos. Eu não faria isso nunca, então não te perdoo. Mas eu também erro muitas vezes e por isso te perdoo. Então, aqui tem uma questão de reconstruir o equilíbrio. Nesse segundo, como muito bem foi falado, o que se reconstrói é a socialização. Ele vai aos espaços do outro, mas vai mesmo, não fica no umbral. Entra no espaço. E na versão que está faltando aqui, ele estuda. Diz, escuta, nós tivemos um problema lá, tudo bem. Existem outras partes na sua personalidade e na minha também, na qual não estamos em litígio. Ou, segundo outra leitura, ele convidava o agressor a estudar para que talvez através do estudo possa encontrar o caminho de pedir perdão. Muito bem, último caso. Quem lê rapidinho? Ainda temos que meditar uns minutos. E temos também uma forma muito especial de meditar hoje, que já vamos ver qual é a... Quem era? Você? Você cantou? Não, Dani não fez nada ainda. Ah, Dani, vamos lá. Esse parágrafo. Sim. Se Também preparem, está... este é terrível, hein? É terrível, é famoso, foi analisado em muitos lugares. É terrível, vai. Também está relacionado que Rav teve uma queixa contra um certo açougueiro que o insultou. O açougueiro não veio antes dele para pedir desculpas. Na véspera de Yom Kippur, Rav disse: eu irei apaziguá-lo. Ele conheceu seu aluno Rav Huna, que lhe disse: para onde meu mestre está indo? Ele lhe disse: eu vou apaziguar mais ou menos, acho que vou apaziguar tal pessoa. Né? Essa é uma tradução, mais ou menos se esqueçam. E apaziguar... Vou apaziguar tal pessoa. Rav Huna chamou Rav pelo nome e disse: Abba vai matar uma pessoa, pois certamente o fim dessa pessoa não será bom. Rav foi e ficou ao lado dele. Ele encontrou o açougueiro sentado e dividindo a cabeça de um animal. O açougueiro levantou os olhos e o viu. Ele lhe disse: você é Abba? Vá, não tenho nada para lhe dizer. Enquanto ele dividia a cabeça, um dos ossos da cabeça voou e o atingiu na garganta e o matou, cumprindo assim a previsão de Rav Huna. Ok, o que aconteceu aqui, rapidamente? Rav tinha um problema com uma pessoa que tinha... Ou seja, Rav era a vítima. Certo? Rav era a vítima. A pessoa... Quem falou poderoso? Exato. É um ofendido com um poder mortal. A situação de ofendido é destrutiva. É destrutiva. Não sei como seria Rav se o açougueiro tivesse pedido perdão. Talvez ele era tranquilo. Talvez era simpático. Talvez ele ia ganhar um monte de clientes com a influência do Rav. Mas Rav como ofendido é arma mortal. A situação dele ofendido. Ele olhou para ele para dar a oportunidade de que peça perdão. Ele não quis pedir perdão e acabou morrendo por não pedir perdão. Agora vem a metáfora essa de que ele é um açougueiro e está fazendo o quê? Está abrindo uma cabeça. Não, o Rav era o ofendido. E como não veio a pessoa a pedir perdão dele até Yom Kippur, ele não ficou no umbral e nem ficou no espaço. Entrou no açougue e foi cobrar o perdão. E o açougueiro disse: peraí, você quem? Ah, você sim, já pode ir embora, eu não tenho nada que te dizer. Já não vou pedir perdão de você. Terminou de dizer isso, veio um osso e o matou. Ao açougueiro. Não. O açougueiro. Ah, podia ser que a raiva dele o consumia. Não, a raiva dele consome outro. Bom, não sei se alguém quer opinar alguma coisa sobre isso. Pode falar aí. Diga, vai.
né, muito arrogante da parte dele sair chegando assim, entrando na casa dele, no meio do trabalho, e falar: oi, eu vim aqui para você me pedir perdão? Essa reflexão. Bom, então, afinal, nós não queremos a ninguém, né? Aquele que ficou no umbral, por que ficou somente no umbral? Aquele que fica dando voltas e estudando as coisas, por que não vai e diz o que tem que dizer? E este que vai e entra, diz: é muito arrogante, como entrou na casa do outro para exigir perdão? E aí, o que queremos, afinal, da vítima? Muito bem. Não, mas é isso. Você, não. É a raiva de que você não perdoa. Sim, escuta. Peraí. Pega o microfone que você está resumindo bastante a ideia. Então, o açougueiro foi quem ofendeu. O Ravi deu a ele a oportunidade, mas ele tinha tanta raiva que a raiva não permitiu que ele pedisse o perdão, né? Que ele ainda guardava aquela raiva, aquela mágoa, por isso ele ofendeu primeiro. E ele ofendeu a segunda vez porque ele falou: não, eu não vou te pedir nada, eu te ofendi, eu ainda guardo muita raiva de você e te ofendi com motivo, eu tive motivo para te ofender. Por isso, a raiva mata a gente mesmo. Quando a gente guarda muita raiva, ela é capaz de nos matar, né? Nós estávamos preparados para pensar o contrário, que aquele que não queria perdoar está cheio de raiva e por isso se consome, mas esta história está nos contando aquilo, que o ofensor, quando está repleto de si e de raiva, pode se atentar contra si próprio. Eu preciso que façamos, que paremos, porque ultrapassamos o tempo. Eu vejo que devem ter coisas muito boas, mas a promessa era que nós começamos em tempo, terminamos em tempo, e nos falta meditar. Hoje vamos esticar uns minutinhos mais para poder fazer a pequena meditação. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dividir o pouco tempo que ficou da seguinte forma. A ideia, eu vou confessar meu pecado, assim, peço perdão e demais. Se vocês perdoarão ou não, eu farei o perdão estoico, o pedido estoico de perdão. A ideia era que agora nós fazíamos uns minutos de refletir e pensar, sentir o perdão, o pedido de perdão, dar o perdão e demais. E depois temos aqui uma visita de uma pessoa muito, muito especial, que entende muito de uma meditação de um modo diferente, que também com o corpo, chama dança meditativa. Essa Tatiana baixinha que está lá, repleta de emoções e espiritualidade. E a ideia era, mas nosso debate foi rico e a análise dos textos também, e o tempo ficou muito limitado. Então nós vamos reduzir a parte da meditação que ia ser sem a Tatiana, e vamos dar o tempo para a parte dela, porque na semana que vem não vai estar. Então, tomamos agora, todo mundo onde está sentado, 1 minuto em silêncio, 2 minutos em silêncio. Quem quiser, feche os olhos. Tente se abstrair do local no qual nos encontramos, da mesa, da cadeira, do chão. Se abstrair inclusive de si próprio, de seu corpo, de seu peso, de sua mente. Tente se sentir leve o suficiente para perceber apenas a troca de ar entre o tudo e você, como entra e como sai o ar. Tente apenas ouvir isso. Qualquer outro som, deixe ele passar. Qualquer pensamento, deixe ele passar. Não lute contra ele, não entre nele. Deixe passar tudo. Suavemente. Deixe passar as mágoas, as raivas, os perdões pedidos, os perdões recebidos, os perdões entregues, os
perdões pendentes. Busque o lugar dentro de você das transformações que te permitem ser outro você mesmo, assim como Deus desenvolveu dentro de si seus 13 atributos humanos. E fiquemos nesse movimento mais um minuto em silêncio. Vamos tirar as cadeiras desta parte para podermos ficar todos aqui numa roda com a Tatiana. E ela vai nos conduzir neste mesmo clima a uma dança meditativa. Por favor, afastamos as cadeiras, se pudermos um pouquinho essa mesa e essa também para cá. As cadeiras as afastamos o máximo, talvez as colocamos uma em cima da outra para ter mais espaço. Quem puder ajudar para fazermos isso um pouquinho mais ágil. Opa. Ficou aí. Tati, quer o microfone? Tati, quer o microfone? Não, tá ótimo aqui. Tá ligado? Vamos formar um círculo? Assim, ó. Um círculo nós vamos formar. Isso. Bom, alguns já dançaram... Não. Alguns já dançaram no Tikkun ou em outra oportunidade. Para quem não conhece, a gente vai fazer dança circular. E eu sei que é tudo muito rápido, que o tempo é curto, eu queria virar a lanterna para a gente olhar. Eu acho que isso não foi falado aqui. A gente viu que tem vários tipos de perdão, que o perdão envolve o outro, mas eu queria olhar para a gente, para o eu. Quantas coisas a gente já não fez na nossa vida que não envolve um outro e que a gente precisa primeiro começar a trabalhar, a perdoar a gente pela mãe que a gente pôde ser, pela filha que a gente pôde ser. Naquele momento a gente fez o nosso melhor e não deu para fazer de outra forma, por todas as circunstâncias da vida. Então, se a gente, para poder caminhar, a gente tem que trabalhar isso também. Então eu trouxe uma dança para a gente trabalhar isso. Eu vou ensinar os passos. A gente vai fazer assim, ó. Quer me dar a mão aqui? Depois, sem o microfone, eu te dou a mão. Eu vou pedir para todo mundo dar a mão para a gente aprender os passos, tá? E a gente vai fazer assim, olha. Tá. A gente vai fazer passo, balança, balança, passo, fecha, tá? Sempre indo para a direita, cada um para a sua direita. A roda vai seguir nessa direção. Então,
Balança, balança, passo, fecha. Repetimos. Balança, balança, passo, fecha. Balança, balança, passo, fecha. Agora olha o que eu vou fazer. Frente, fecha com a direita. Para trás com a direita. Atrás e fecha. E direita e fecha. Então olha o que eu fiz. Eu fiz balança, balança, passo, fecha. Primeira vez. Balança, balança, passo, fecha. Segunda. Balança, balança, passo, fecha. Terceira vez. Direita para o centro, fecha. Direita para trás, fecha. Passo e fecha. E aí a gente repete essa sequência. O que nós estamos trabalhando aqui? É só a gente... Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer 2 rodas. Quem pode vir aqui no centro comigo? Não, não, não. A gente faz 2 rodas, tá bom? Sim? Tá bom. Uma roda que aí todo mundo pode me ver, tá? Isso. E o que nós estamos trabalhando aqui, então? A gente está usando a flexibilidade toda possível com a gente para poder dar o passo e caminhar. E nesse momento, a gente está indo para o centro e voltando para poder integrar tudo que a gente é. Nós somos a nossa sombra também. Então, a gente vai fazer esse movimento sequencial repetitivo, por isso que a dança circular é dança meditativa também. Tá bom?
A gente vai fazer agora Ihiule Ratson. Então, todo mundo vai colocar a mão esquerda no coração e a mão direita nas costas da pessoa à sua direita. Nas costas, bem atrás. Aqui atrás. Isso, tá? Quer virar comigo aqui, ó, só para a gente mostrar? A mão é aqui, gente, aqui, tá bom? A mão direita, mão esquerda no coração e a mão direita na pessoa do lado, tá? E aí nós vamos fazer exatamente o contrário. A gente fez balança, balança, passo e fecha. Agora a gente vai fazer passo, fecha, tudo para a direita sempre, tá? Passo, fecha, balança, balança e traz o pé para frente, o pé direito. Então eu vou fazer aqui para vocês verem, olha. A gente vai fazer passo, fecha, balança, balança e traz o pé para frente. 3 vezes. Segunda vez, passo, fecha, balança, balança e traz o pé para frente. Terceira vez, passo, fecha, balança, balança e traz o pezinho para frente. E agora 4 balanços no lugar. Balança, balança, balança e balança. E repetimos. 4 balanços. 1, 2, 3, 4. Tá? Tem 2 momentos. Um que a gente vai ter que ter uma pausa de esperar. E outro que a gente vai fazer, eu vou avisar quando. A gente vai fazer apenas uma vez. Passo, fecha, balança, balança, traz a perna. E em vez de repetir essa sequência mais 2 vezes, a gente vai fazer direto balança, balança, balança e balança. Tá? Mas eu vou ficar no meio, tá? Ihiule Ratson Emrefi Vegion Libi Ihiule Ratson Emrefi Vegion Libi Lefanecha Ihiule Ratson Emrefi Vegion Libi Ihiule Ratson Emrefi Vegion Libi Lefanecha Adonai Adonai Tsuri Tsuri Adonai Tsuri Gohali Adonai, Adonai, Tsuri, Tsuri, Adonai, Tsuri, Vagohali. Go inside your heart, just be. Go inside your heart and see what it wants, what it needs, what it yearns when you breathe. Go inside your heart and see. May the word of my mouth and meditations of my heart be kind, be true. May they be acceptable to you. Oh, my rock, my rock, my rock, my rock, and my redeemer.
De novo, então, essa frase, Ihiu l'ratzon breifi vegion libi lefanecha, Adonai tzuri vegoali, é em singular, onde está Jean-Pierre? Tudo bem? É em singular, é uma das frases que trazida dos salmos, minha, todos trouxe minha rocha, mas a minha a tradução literal seria aquilo que deu que me criou, me deu forma e me faz dar forma a outras coisas. Tudo isso é tzuri. Tzuri vem de yetzirah, é uma rocha que vai criando mais criação. Esse é o conceito. Então o divino dentro de cada um que traz a criação constante. O perdão tem a ver com isso. Acolher o perdão, dar o perdão, receber o perdão, tudo isso tem a ver com esses balanços, a palavra que dizemos, a que calamos, a que ouvimos, a que pensamos, vehegion libi, e a reflexão de meu coração. Ou seja, que essa questão da inteligência emocional é uma expressão que existe há muito tempo. A reflexão Region é algo da mente, mas de meu coração emocional, minha reflexão emocional. Então, Iul Ratzon Imrei Fi, a palavra que seja na grande vontade, a palavra de minha boca, Vehegion Libi, a reflexão de meu coração, Adonai Tzuri, Deus, minha rocha criativa, tudo isso que falamos, Vegoali, e minha redenção. A redenção não é algo que vem necessariamente de algo alheio, é algo que se gera com esses movimentos. Esse era o texto. Escolheu? Quase planejado, né? Uhum. Interagir. Isso é o que falaram vocês duas. Muito bem, eu pensei que tínhamos dificuldades de harmonia, sincronização e motora, mas é também a questão, tá bom, muito bem. Obrigado a todos. A Raquel está me lembrando algo muito importante. Desculpa, John, é que não podemos, é que senão você e tem outros 10 que também querem falar, temos que terminar. Tá, obrigado. Dia 20, sexta-feira, dia 20. Semana que vem, quinta-feira, dia 19, temos o segundo e último encontro desses. Assim como hoje falamos de perdões, vamos falar aí de Nedarim. Neder, Kol Nidrei, sabem, o assunto principal de Yom Kippur, promessas, também são um assunto central. Vamos ver. Até Gandhi falou dos Nedarim. Vamos chegar aí. Tem todo tipo de pessoas falando sobre isso e vamos ver que não vai dar e como vamos destravá-lo. Infelizmente, Tati vai estar viajando muito mal para o ano que vem. E aí, justamente, quinta-feira é 19, vamos ter essa segunda e última aula deste tipo, com outros textos e outras coisas. Dia 20, sexta-feira, Shabbat, normal, todo mundo convidado. Esse Shabbat, à noite, teremos um jantar, e todo mundo convidado a participar, tem que se inscrever e demais, como tivemos no mês passado. O tema do passado foi o de Tu Be'av, que era sobre o amor. Esse vai ser sobre as grandes festas. Então, se organizem, se podem, se querem, todos convidados. Depois com a Raquel podem ver isso. Até terça-feira desta semana. Então tem que correr um pouquinho com isso. Já sabemos que se houver alguma dificuldade econômica, nos avisam, ninguém fique fora por isso. E esse mesmo sábado, depois da sexta, durante o sábado 21 à noite, é quando começam as lichot mesmo. Então, é um Shabbat especial, vale a pena estar. E domingo? Domingo, Yom Halá, é dia 22, então. Tá? Vai ter o Yom Halá com Breno Lerner,
para todo mundo, homens, mulheres, crianças, famílias. Inscrições também durante a semana com a gente. Lugares limitados, 15 horas, 22. Então, uma atividade para a família, 2, 3 horas, com Breno Lerner, vagas limitadíssimas, então se inscrevam pelo site. É em novembro.